Olá, seja bem-vindo de volta à série de webinários da extensão de contaminantes. Esse é o vídeo 3 de 4 dessa série e, mais uma vez, meu nome é Camila Miranda e continuarei a orientar vocês nesse fluxo de trabalho. No vídeo de hoje, vamos realizar a variografia, construir estimadores e também construir um modelo de blocos. A variografia é a análise da variabilidade espacial da concentração dentro de um domínio. Compreender como as amostras de concentração se relacionam num espaço é um aspecto fundamental. E hoje, em um modelo de blocos, vamos discutir os componentes do próprio variograma configurado para dois fluxos de trabalho diferentes. Vamos configurar um estimador simples para o nosso domínio menos restrito, através do qual construímos a partir das unidades. E no vídeo anterior, nós também construímos um domínio mais restrito, usando a funcionalidade do modelo numérico. Agora que os nossos dois domínios já estão construídos, nós podemos pular para a extensão de contaminantes. Quando a extensão de contaminantes for ativada, essa pasta de modelo de contaminantes aparecerá ativa na árvore de projetos. Consiste em uma pasta de estimativa e também uma pasta de modelo de blocos. A pasta de estimativa é onde todos os seus parâmetros e variografia são configurados, enquanto a pasta de modelo de blocos é onde você constrói seu modelo de blocos e faz a avaliação de todas as suas estimativas nele. Nós vamos agora para a construção de um novo estimador. E para isso, clique com o botão direito da sua pasta de estimativa e selecione New Contaminant Estimator. Isso abrirá essa janela onde você seleciona primeiro o seu domínio. Então, vamos começar a estimar com o nosso domínio de sedimentos não consolidados. E, mais uma vez, este é o domínio menos restrito criado. Então, selecionamos aqui o domínio correspondente e damos um OK. Agora, entrar na parte dos valores numéricos e selecionar qual valor numérico nós queremos. Nesse caso, é a concentração total que nós vamos utilizar. A gente tem a possibilidade de transformar esses valores para escala logarítmica, e nesse caso eu vou apenas utilizar os valores originais e não transformá-los. Então, dessa forma, que ao invés de selecionar log, eu vou utilizar a opção de none. E também a possibilidade de fazer uma compositagem. Como eu disse anteriormente, uma vez que nós temos apenas uma amostra por borehole, não vamos fazer a compositagem. E assim que eu estiver satisfeita com as parametrizações estabelecidas aqui, eu posso... aqui existe uma outra configuração possível, na aba de Boundary Analysis, onde nós podemos definir entre os valores dentro e fora do meu limite, da minha boundary, nós podemos definir esse limite como sendo um hard boundary ou um soft boundary. Vendo que todas as nossas amostras estão dentro do nosso limite estabelecido, nós não precisamos definir um soft boundary, que seria o limite flexível. Então, portanto, nesse caso, um limite flexível permitiria que, se houvessem valores fora da nossa boundary criada, que é mostrado por aquela linha do gráfico anterior, a gente poderia incluí-los em nossa estimativa. Então, eu dei um OK, já processou o meu estimador, e aqui na árvore de projetos nós podemos ver que ele é composto por alguns objetos diferentes, né? Temos o nosso domínio, que é o domínio que nós definimos como sedimentos não consolidados, criados no vídeo anterior, e aqui na cena eu joguei os nossos valores, né? Os valores que estão dentro do nosso domínio. A gente pode executar análises estatísticas sobre esses valores, se clicar com o botão direito e selecionar estatísticas. A guia de estatísticas aqui irá habilitar-se. Podemos verificar que esses valores são relativos apenas aos valores contidos naquele domínio definido. Dessa forma, percebemos que existem 69 valores dentro do domínio dos sedimentos não consolidados. Também temos a nossa pasta de modelos espacial, Spatial Models, aqui subordinado ao nosso estimador, e é aqui que a gente constrói os nossos variogramas. Também temos a opção de criar um Variable Orientation, né? Onde todos os estimadores e variogramas são configurados com uma orientação específica. Isso permite que, se houver diferentes orientações na população de contaminantes, isso pode ser definido aqui. Então, por fim, você tem a guia de estimadores, né, que é onde você configura os seus estimadores. Portanto, aqui nós temos a opção de inverso da distância, vizinho mais próximo, podemos fazer também criagem comum, ordinária, né, e simples, assim como fazer também um estimator RBF.
O Leapfrog cria automaticamente um variograma para você. Eu vou clicar 2 vezes aqui para analisar as parametrizações possíveis disponíveis. Há muitas parametrizações nessa página que podem, a princípio, parecer intimidantes, mas não são. Nós vamos explicar isso hoje para que você entenda muito melhor como modificar esses parâmetros para obter a melhor estimativa possível. Para começar, vamos fazer a análise deste gráfico que analisa a variabilidade espacial da concentração dentro de do domínio especificado. Usamos o próprio variograma para quantificar a variabilidade espacial entre as amostras. Então, portanto, antes de fazer qualquer coisa, vamos precisar definir nossa direção. E podemos utilizar a nossa direção do modelo numérico que configuramos anteriormente. No último vídeo, nós usamos o interpolador isotrópico para obter uma direcionalidade imparcial e só então aplicamos uma direção ao nosso interpolador isotrópico. Então, esse mesmo plano que nós aplicamos anteriormente será utilizado em todos esses processos relacionados aqui. Então, eu posso puxar o trend criado lá no meu modelo numérico, eu utilizo os valores que eu estou verificando aqui com uma direção aqui no meu modelo de variograma. Então, confiro os valores aqui e agora, depois de preencher, vou colocar aqui o meu pitch também de 90, nós temos o nosso plano configurado. Uma ferramenta útil é o botão de visualização do elipsoide na nossa cena 3D. Ao clicar aqui, nós conseguimos visualizar o nosso elipsoide de busca em nossa cena 3D. Esse é o nosso elipsoide, ele possui 3 eixos distintos relativos às 3 direções diferentes. Ao longo dessas direções, nós estamos tentando classificar a variabilidade para que nós possamos fazer as estimativas dos valores. Nesse caso, que estariam entre 2 pontos, com base na variabilidade espacial de todos os pontos nessa vizinhança de pesquisa. Olhando para o nosso elipsoide, a gente tem essas linhas vermelhas. Dessa forma, este é o nosso eixo maior, definido então como a direção de máxima continuidade, ou seja, por consequência, essa linha seria a linha de eixo intermediário, a linha verde, e talvez seja um pouco difícil de visualizar, eu estou apontando aqui para o eixo maior agora, o nosso eixo intermediário perpendicular a ele e o nosso eixo menor, mais difícil de visualizar, esse eixo azul aqui. Então, voltando ao nosso modelo, o nosso variograma, eu vou começar aqui pelo nosso semi-eixo maior. Iniciarei primeiro explorando esse parâmetro de lag distance. É uma unidade de medida também chamada de passo, em que a gente vai definir o valor de 300 para tornar as coisas mais fáceis de explicar. Então, eu vou voltar para a cena agora e um lag distance, um passo de 300, deixa-me diminuir a transparência aqui um pouco. Então, com um passo de 300, o programa buscará 300 metros, seja qual for a direção dos eixos. Portanto, se estivermos olhando para o eixo principal, ele terá um passo, uma busca de 300 metros. E o que isso faz é pegar todos esses valores, nesse intervalo e utilizar esse passo de 300 metros estabelecido. E depois ele vai calcular a covariância entre cada par que esteja dentro dessa distância. Em seguida, o programa plota isso como nossa variável. Então, ele avança mais outros 300 metros para pegar novamente todos esses valores e calcular a variância entre esses pontos. Então, isso será representado como um outro ponto no nosso variograma, na nossa função variograma. E depois disso, ele dará mais 300 metros e faz exatamente a mesma coisa. Então, esse ponto aqui significa dar um lag a cada 300 metros e criar um ponto com todos esses pontos. Isso é chamado de variograma experimental. Então, uma vez que esses pontos são plotados, você pode criar o seu próprio variograma, que seria apenas ajustar essa linha aos
pontos aqui disponíveis. Então, o que eu vou precisar fazer nesse momento é modificar alguns desses parâmetros disponíveis. Portanto, nós temos o lag distance, que é o que eu acabei de falar. Também temos a nossa angle tolerance, tolerância de ângulo, tolerância angular. Portanto, estamos avançando 300 metros nessa direção. E a tolerância angular de 22,5 graus significa 22,5 graus dessa maneira aqui. E com 22,5 graus, dessa forma, ele criará uma janela onde ele irá pegar todos os valores presentes nessa janela. Então, vou voltar lá na minha janela do variograma e talvez modificar esse parâmetro aqui para um valor um pouco mais alto, talvez 400 metros. E beleza, a gente pode começar a ver que os pontos estão se alinhando um pouco melhor. Né? Outra coisa legal para ativar esse número de pares aqui embaixo, e isso apenas mostrará o número de pares naquela pequena janela que eu comentei com vocês. O número 53 aqui significa que haviam 53 pares e que a média de variância para todos esses 53 pares é cerca de 1,2, que é uma informação para se verificar também. Quando ainda assim um gráfico não está se alinhando bem, a gente pode também querer ajustar a tolerância angular. Então, para o propósito desse exercício, eu acho que eu vou setar aqui, né, uma variação omnidirecional. Isso significa apenas mudar para 90, que será o nosso eixo principal. Então, vou olhar na direção do eixo principal com uma janela de cerca de 90 graus, o que significa que ele levará todos esses valores e em seguida olha para essa janela, olha nessa direção de 90 graus e nessa direção aqui serão todos esses valores disponíveis aqui. Então, nós estamos essencialmente olhando para a variação neste plano aqui. Então, para o propósito aqui do projeto, eu vou mudar esse valor para 90, né? Como a gente quer fazer um variograma unidirecional. Nós já vemos aqui o efeito da reprocessor, né? E aqui eu também vou mudar, né? Reajustar esses valores aqui para ficarem coerentes de acordo com o meu variograma, meu modelo de variograma, né? Outro parâmetro que eu também vou modificar é lá na janela de Radial Plot, né? Ele me disponibiliza algumas ferramentas bastante interessantes aqui para a gente entender as direções de máxima e menor continuidade. Ele mostra que a partir desse mapa de temperatura, né, esse mapa de cores aqui dentro do Radial Plot, as direções onde a gente tem maior e menor variância. Então aqui, uma coisa que eu gosto de mudar também é as divisões radiais aqui. Eu vou dobrar esse valor aqui. E apenas para explicar o que é o Radial Graph, nós vamos pegar este plano, um plano de 70,5, ou este plano aqui. Então, dessa forma, o Radial Plot ele será subdividido em quantas subdivisões, né, nós estamos visualizando aqui, a gente definir. Né? E ele vai calcular a variância em todas as direções para que a gente possa começar a ter uma ideia melhor das direções de menor variância ou, né, fazendo um paralelo, que seriam as direções de continuidade máxima. Olhando para esse gráfico agora, essa aqui é apenas a variância, né? Então, portanto, as melhores zonas terão a menor variabilidade. Então, o que vamos querer fazer é apenas clicar isso aqui e arrastar para ele ajustar a linha nessa seta vermelha para a direção de menor variância ou maior continuidade. Então, vou alinhar aqui com essa zona com cores mais frias e talvez algo assim. Estou satisfeita. E aqui a gente pode ver que esses dois eixos, né, eles se cruzam. Portanto, esse provavelmente é o melhor ajuste. Aqui a gente pode começar a ver que essas caixas estão alinhando muito bem. Então, o que nós vamos fazer é arrastar isso para tentar
encaixar o nosso gráfico aqui nas nossas amostras. Outra coisa que é possível fazer é explorar vários tipos de estruturas diferentes. Então, é assim que essa linha se comporta. Você pode querer dar uma olhada aqui também e ver se consegue ajustar algo com com uma das outras linhas. E isso aqui parece realmente bom. Então, outra coisa que a gente pode fazer é adicionar uma outra estrutura. E adicionando uma outra estrutura, vamos apenas adicionar um ponto fixo para que a gente consiga modificar de forma mais assertiva esse ajuste aqui. Então, se adicionarmos esse outro ponto, podemos ver que ele consegue se alinhar muito melhor. Nós conseguimos controlar esse alinhamento muito mais facilmente. Modifiquei aqui também o número de legs e ele redesenhou o gráfico para mim. Seguindo adiante, apenas para passar por alguns conceitos que nós vimos rapidamente quando criamos o modelo numérico no vídeo anterior, aqui nós temos muitas outras funcionalidades e a possibilidade de modificar outros tipos de parâmetros. Eles não são parâmetros ignoráveis, então eu gostaria de discuti-los um pouco rapidamente. Novamente, nós temos também aqui o efeito Pepita, que é apenas uma medida do componente não espacial da variância, né? Isso é representado graficamente como uma descontinuidade na origem, e essa é apenas uma variabilidade em curta escala, também passível de ser devida a alguns erros na amostragem. Isso é um parâmetro muito mais aplicado nos depósitos metálicos. Então, por exemplo, se você tiver um depósito de ouro, poderá se deparar com um teor de ouro muito baixo em uma curta distância e encontrar um valor anormalmente alto, né? Para o propósito deste variograma relativo a contaminantes, eu vou manter o efeito Pepito como zero, porque nesse contexto talvez não faça muito sentido. Outro parâmetro que nós temos também é o range, que é apenas a distância, de uma distância zero para onde você quer que o interpolador siga, né? Então, seja onde for, essa estrutura vai cruzar com o seu total seal. E agora o nosso range é um pouco acima de 1.200, e essa é apenas a distância na qual não há mais correlação espacial entre as amostras analisadas. E relembrando, todas essas configurações estão sendo setadas para o eixo principal, beleza? Então, uma vez que a gente tem esse eixo principal configurado, podemos pular para o nosso eixo intermediário, nosso semi-eixo principal, logo abaixo aqui. Eu vou revisitar o meu eixo maior, porque eu quero utilizar os mesmos valores dessa aba de General aqui para o meu semi-eixo maior também. Então, 350, 3,90. E mais uma vez nós seguimos aqui ajustando o nosso variograma. Preciso pensar em outros valores aqui, talvez, para ver o comportamento. Mas vou ficar com os valores pré-estabelecidos mesmo. Então, tento fazer um ajuste aqui. E a gente precisa manter o total seal bloqueado, porque se talvez não fizermos isso, ao modificar o semi-eixo maior, pode ser que o eixo maior que nós configuramos anteriormente seja modificado. Então, isso pode afetar o total seal de todos os outros variogramas. Então, esses são os dois mais importantes nessa estimativa, né? O eixo maior e a semi-eixo também. E agora, nós vamos deixá-los travados e partir para o eixo menor.
O eixo menor vai ser um pouco mais desafiador nesse eixo específico, porque se a gente for olhar lá na nossa cena, todas as amostras estão praticamente planas aqui, alinhado em um plano, né? Se ampliarmos essa linha azul aqui, esse é a linha relativa ao nosso eixo menor. É importante se atentar aqui, pois se a gente clicar acidentalmente no elipsoide e ele mudar na cena, isso irá modificar todo o variograma que nós configuramos anteriormente e teremos que consertar isso. Eu fiz uma pequena variação aqui, né? Eu vou precisar corrigir rapidamente essa, essa modificação que eu fiz aqui na parte superior. Conferir, esperar ele rodar e vou conferir se está de acordo também com os demais eixos que eu já configurei. Então, beleza, está tudo certo para mim. E agora, eu preciso começar a encaixar, né, a minha função variograma aqui nas amostras, né? Eu não consigo modificar o cio porque eu travei ele, mas novamente, contanto que os nossos outros eixos estejam bem posicionados, esse aqui vai ficar ok também. Né? A gente vai fazendo as modificações aqui até encontrarmos o melhor ajuste. E quando estivermos satisfeitos com as parametrizações que fizermos aqui, a gente só precisa salvar e isso irá deixar o meu variograma salvo. A gente pode sair dessa janela e agora com o nosso variograma de primeira passada configurado, eu vou criar uma estimativa para o nosso outro domínio. Na verdade, quando nós configuramos aquele variograma, nós mudamos o pitch com gráfico radial. Ele é um gráfico, né, esse radial plot, é realmente bom para olhar em todas as direções e calcular várias variâncias e ver qual a direção nós temos a menor variância desses dados e qual seria a continuidade máxima, como eu enfatizei algumas vezes anteriormente. E é essa direção de continuidade máxima que a gente quer basear toda a nossa, né, a nossa busca e o nosso processo de estimativa aqui. Então, dessa forma, eu vou voltar lá no meu variograma e puxar a informação de direcionalidade mais precisa que foi definida, né? Eu posso ver aqui que eu utilizei o valor de 101 para esse pitch, definido com o auxílio do radial plot. Eu vou voltar agora lá no meu modelo numérico, né, que é relativo ao outro domínio que eu havia criado, que nós vamos trabalhar agora e vou modificar o pitch também para esse valor de 101, que nós já temos a informação que é mais precisa, né? O radial plot nos deu esse insight. Esse valor de 90 nós definimos anteriormente lá no nosso segundo vídeo, só que naquele momento visualizando apenas a pluma e olhando visualmente. Agora a minha pluma está reprocessando com aquele valor de 101 que eu setei novamente. E agora a gente pode ver que realmente, né, ela está um pouco melhor, um pouco mais assertiva. Então, beleza, agora que eu estou satisfeita com esse novo resultado, nós podemos construir uma nova estimativa utilizando isso, dessa vez, como domínio. Então, mais uma vez, vamos clicar com o botão direito aqui e criar um novo estimator. Vou selecionar o domínio relativo a essa pluma, esse volume que nós criamos a partir do modelo numérico que modificamos agora. Como valor numérico, nós vamos puxar a coluna de total aqui.
e não vamos fazer a transformada de log não. Vou modificar para none e acredito que está um pouco mais adequado para esse conjunto de dados aqui. É nessa situação aqui que a questão da análise das fronteiras é mais aplicável, né? Uma vez que quando nós criamos esse domínio, nós excluímos algumas amostras de menor valor. Então, teremos algumas amostras fora desse domínio, mas eu ainda assim quero incluir isso na minha estimativa. Então, dessa forma, eu vou ativar aqui o soft boundary para o interpolador estender a busca e incluir essas amostras. Deu um OK, ele vai processar ali meu estimador e agora isso criará a nossa estimativa para esse domínio. Então, novamente, nós podemos fazer as análises estatísticas das amostras que estão incluídas aqui. Essas são apenas as amostras que estão dentro desse domínio e nessa estimativa existem 45 amostras ao invés de 69. Né? Se eu não me engano, era esse valor. E agora nós vamos, de novo, visualizar e definir as questões relativas ao nosso variograma. Então, vamos dar 2 cliques aqui. Renomear o nosso modelo de variograma. Para que a gente não se confunda entre os dois, porque ambos são chamados de modelo de variograma. E vou, portanto, utilizar esse nome aqui. Vou renomear outro também para manter a organização no projeto. E agora eu vou trabalhar com o meu modelo de variograma do meu domínio mais restrito. Então, beleza, mais uma vez aqui. Eu vou selecionar aqui mais uma vez para visualizar no gráfico a quantidade de pares que cada ponto está considerando. E novamente eu também vou mudar a direção para a direção que nós obtivemos no nosso interpolador anterior. Vou mudar o meu dip azimuth, o pitch aqui para 101 também. E agora, com os outros parâmetros já alinhados, a gente pode começar a trabalhar com a questão do lag distance aqui. Vamos testar alguns valores, né, aqueles mesmos que nós utilizamos no variograma do outro domínio. E aqui eu vejo que esse lag distance talvez pode ser um pouquinho maior. Vamos ver como o nosso gráfico se comporta. Beleza, vou ajustar aqui um pouco o meu variograma. Testar aqui outras formas de construí-lo. Modificar o número de lags. E aqui é um jogo de ajustes, né? E eu acredito que eu estou satisfeita com o meu modelo para o semi-eixo maior. Agora, nós vamos precisar configurar também o semi-eixo do nosso variograma, do nosso elipsoide. Vou utilizar as configurações similares ao eixo maior e ver como que o meu variograma, o meu modelo se comporta aqui. Vou continuar os ajustes aqui do meu gráfico. E fica ao critério do usuário, né, decidir, desde que com coerência geoestatística, os melhores valores aqui. Estou fazendo a checagem aqui também em relação ao meu eixo maior. Pronto, agora sim eles estão correspondentes.
E aqui eu vou fazer algumas outras configurações nessa segunda estrutura também. Testo alguns valores para ver o que fica mais coerente e adequado. Vou comparar aqui novamente como que está o ajuste em relação o eixo maior e o semi-eixo. E uma vez satisfeito com eles, parto então para o eixo menor. Aqui mais uma vez nós teremos um pouco de dificuldade, né, já que a gente tem aquela continuidade mais plana, né, dos nossos dados. Então aqui mais uma vez eu precisei utilizar um lag distance um pouco mais baixo, o número de lags correspondente aos demais, e aqui o ângulo vou manter como 90. Não vai ficar perfeito o ajuste, mas acredito que é o melhor que pode ser feito aqui. Fazer minhas últimas verificações e pular para o meu radial plot. As nossas parametrizações vou modificar aqui para 400. Vou subdividir ainda mais as divisões radiais novamente aqui e em seguida ativar, esperar processar, as linhas de contorno. Beleza. Eu gostei mais dessa visualização aqui no caso, portanto, acredito que esse ajuste aqui está muito bom, né? Nós podemos agora ver que essas cores mais escuras, né, estão correspondentes aqui à região de maior continuidade, né, portanto de menor variância, e estou satisfeita com essa direção escolhida. Dessa forma, nós podemos prosseguir e clicar em salvar, e isso irá salvar o nosso modelo aqui, os nossos variogramas. Dessa forma, nós temos dois domínios aqui configurados para utilizar em nosso estimador. Né? Então, o que a gente precisa fazer agora é configurar o nosso estimador utilizando esses variogramas que nós construímos. Vou começar com o que nós fizemos primeiro e depois de configurar o modelo espacial, a gente pode configurar o estimador. Ao clicar com o botão direito na pasta Estimator, a gente vê que nós temos vários estimadores diferentes para escolher. Para esse cenário aqui, eu já tenho um fluxo de trabalho mapeado, então eu vou escolher aqui um estimador por krigagem. E agora a gente precisa definir o nosso estimador utilizando alguma dos variogramas que nós construímos, né? Então, primeiro eu escolhi o nosso primeiro modelo criado, e agora estamos visualizando a nossa área de busca na cena. E nessa janela nós temos a opção de escolher entre krigagem simples ou ordinária, e ambos são estimadores locais, mas a grande diferença entre eles é que com a criagem ordinária você não precisa definir um valor médio. O valor esse que o programa utilizaria, se você o definisse, como valor para a interpolação decair à medida que você se afasta dos dados. Vou selecionar a crigagem ordinária para a gente ver que aqui ele deixa travado o meu valor médio, ou seja, ele não deixa a gente estabelecer um valor médio. E nós sabemos que o valor médio dos nossos dados, a partir daquela tabela de estatísticas que nós analisamos no vídeo anterior, que o valor médio das amostras é cerca de 26. Portanto, nesse cenário específico, eu não quero que todos os meus valores de background, aqui os valores onde a gente não tem amostra, muitas amostras nas proximidades, a gente não quer que ele decaia para 26, né? Porque esse é um valor muito alto para o contaminante. E, em teoria, se isso ocorresse, expandiria a nossa estimativa e daria muitos blocos, né?
Então, portanto, um valor de 26 não é o que queremos, não é o comportamento natural da pluma. E é por isso que, para esse caso, uma crigagem, utilizar uma crigagem simples é bom, porque você pode definir o valor médio manualmente. Então, eu vou seguir aqui com a crigagem simples, é a opção que nós vamos escolher, para esse domínio menos restrito, para que ele não expanda um valor de 26 em todos os nossos blocos. Então, com a crigagem simples, eu vou definir o valor médio para apenas aqui um valor de fundo de 0.001. E uma vez que eu estou satisfeita com essas configurações aqui, eu posso pular para a aba do elipsoide. O elipsoide é apenas o intervalo de pesquisa do estimador, né? Isso é uma questão diferente do modelo, do que é o modelo. Ele é, como eu disse, a vizinhança de pesquisa, né? Agora ele tem aqui 17 mil metros, né? Um intervalo muito grande, desnecessário, não é isso que nós queremos. Então, nós podemos reduzi-lo aqui conforme faça sentido. Então, eu vou restringi-lo aqui utilizando esse objeto. Talvez eu precise expandir um pouco mais aqui, né? Ele não está abrangendo todo o meu domínio. Vou modificar aqui manualmente esses valores. Para o mínimo aqui, vou dobrar o valor. E essas configurações aqui dizem respeito ao até onde, qual a distância que ele pode alcançar e pegar as amostras para fazer a estimativa. Nessa aba de Search, a gente pode configurar a quantidade mínima e máxima de amostras que pode ser usada para um bloco no meu modelo de blocos. Eu vou definir aqui como 1 e 10, o mínimo de 1 e o máximo de 10. E como vocês sabem, o leapfrog é dinâmico, né? Então nós podemos depois voltar e alterar esses valores e ele vai reprocessar facilmente o nosso modelo de blocos. Em seguida, aqui na aba Outputs, nós temos que selecionar quais atributos, quais informações nós queremos carimbar no nosso modelo de blocos. Aqui eu vou selecionar todas as opções disponíveis. Número de amostras, distância à amostra mais próxima. E todos esses parâmetros aqui eu acredito que vão ser úteis para mim. Então, vou deixar todos eles selecionados mesmo. Quando eu estiver satisfeita aqui com os parâmetros a serem carimbados no meu modelo de blocos, eu venho e dou um OK. E com essas opções aqui disponíveis, a gente consegue, inclusive, fazer classificação de recursos, né? Utilizando, por exemplo, em uma medida de certeza com base em quão próximo a estimativa está de um valor conhecido, né? Então, uma vez que eu estou satisfeita com esse meu estimador, essa estimativa criada, eu vou repetir o procedimento, mas dessa vez utilizando o modelo de variograma criado para o nosso segundo domínio. Então, vou utilizar aqui mais uma vez o estimador por krigagem. Dessa vez, selecionamos o modelo de variograma referente, né, ao nosso segundo domínio. E aqui, no momento de escolher entre krigagem simples e ordinária, nós precisamos lembrar que a krigagem ordinária ela decai para o valor médio daquela população nas regiões onde nós estamos cada vez mais afastados dos dados medidos, onde nós temos dados, né, de fato. Então, diferente do outro domínio utilizado, esse domínio aqui é muito mais restrito. E nesse caso, a krigagem ordinária seria mais adequada, né? Porque não vai ter uma extrapolação muito grande, uma vez que o nosso domínio definido ele é mais restrito, né? A interpolação ocorrerá somente aqui onde nós estabelecemos esse domínio da pluma. Né? Então, vamos selecionar aqui a krigagem ordinária para esse caso.
Então, satisfeita com essas primeiras configurações aqui, eu vou para a aba do elipsoide e defino aqui os ranges de busca do meu elipsoide. Vou setar aqui valores similares ao que eu utilizei anteriormente, né? Entretanto, ele vai fazer os cálculos somente dentro desse domínio aqui definido. E vou utilizar aqui esses valores de 2.000 e para o mínimo 600, que é o mesmo valor que nós utilizamos anteriormente. Aqui na aba de Search, novamente vou definir as mesmas parametrizações anteriores, 1 e 10, e selecionar todos os atributos aqui dessa janela. Reviso, portanto, aqui os parâmetros setados e dessa forma nós construímos nosso estimador de uma forma muito expedita. Agora, o que eu vou fazer é apenas renomear esses estimadores, porque eu vou carimbar ambos no meu modelo de blocos para fazer uma comparação. Então, a título de organização e para não fazer confusão, vou renomear aqui tanto um quanto o outro. E agora, uma vez que os meus estimadores estão configurados, nós podemos entrar em nosso processo de criar o modelo de blocos. Então, eu utilizo aqui a pasta de Block Models, botão direito, New Block Model, e aqui eu também preciso definir as extensões do meu modelo de blocos. Eu vou seguir aqui utilizando as mesmas extensões do meu modelo geológico criado. Nesse momento aqui eu também preciso definir as extensões dos meus blocos, né? Qual que vai ser o tamanho deles. Vou configurar para um tamanho bem pequeno, uma vez que isso faz sentido para a nossa distribuição de amostras. Talvez aqui 80 por 80 em Z5, né? E aqui ele faz o cálculo para mim, né? Com essas extensões de bloco, haverá 1.260.000 blocos. Então, eu vou clicar em OK e ele vai gerar. Depois de definir o nosso modelo de bloco e as extensões dele, nós precisamos também selecionar quais informações nós queremos carimbar neste modelo. Eu vou querer carimbar todos os modelos geológicos que eu criei e também os meus estimadores. Eu seleciono isso aqui toda nessa aba de Evaluations e dou um OK. Ele vai processar. Mais uma vez, eu vou aqui renomear esses itens para que a gente possa acompanhá-los no nosso modelo de bloco, as informações corretas ali na lista de forma quando visualizarmos. E vou jogar para a cena o meu modelo de blocos criado. Esse é o resultado da nossa crigagem simples. Vou inserir aqui na cena também os valores, né, que foram extraídos para criar o nosso estimador, para ver eles contextualizados no nosso modelo de blocos. Agora, eu acabei de fazer uma fatia no nosso modelo para avaliar o quão bem ele está honrando os nossos dados, né? Então, aqui agora, eu selecionei as informações corretas, aqui certifiquei que selecionei as informações corretas na minha lista de formas, e agora ativei a legenda aqui de forma correta também, e agora eu vou correr ao longo do meu modelo para poder visualizar a geometria da pluma em seção 2D. Na lista de formas, ali no item de Block Model, também a primeira opção, a primeira pick list, nela eu consigo selecionar qual informação que eu estou vendo no modelo de blocos que está na cena, né, que eu estou correndo agora. Então, dessa forma, a gente pode ver que o modelo, né, da nossa pluma ficou satisfatório. Tem uma pluma bastante contínua. E agora, apenas para revisar o que nós fizemos hoje, foram criados dois estimadores diferentes, um por crigagem ordinária, com o nosso domínio mais restrito a partir do modelo numérico, e também um estimador
por criagem simples, onde utilizamos o nosso domínio de sedimentos inconsolidados. Depois disso, nós avaliamos o nosso modelo de blocos, no nosso modelo de blocos essas informações, e na próxima semana vamos mergulhar um pouco mais nesse processo de modelo de blocos, examinar a execução das estatísticas em modelos de blocos, construir relatórios e também ver como nós podemos auditar o modelo de blocos por meio da interrogação por blocos.